Bom dia, pessoal. Que está ao vivo, encarnados, desencarnados, internautas que nos ouvem por várias vezes ou aqueles que nos ouvem pela primeira vez também, que sejam todos bem-vindos. É isso que a espiritualidade espera de nós, isso que a Casa Espírita traz para nós, esse acolhimento, essa recepção, para que nós possamos ter um dia muito proveitoso através dos ensinamentos que nós recebemos todos os domingos através da palestra. Que nós possamos ter um dia agradável, uma palestra agradável, nós possamos realmente ter muito proveito. É sempre muito importante e muito frisar que sempre temos algum proveito, alguma utilidade das palestras, sejam elas mais diferentes. Todos nós estamos acostumados a ter as palestras aqui no domingo, sabemos que são diferentes, são oradores diferentes, assuntos diferentes, e que sempre nos trazem muita utilidade, muita satisfação, pelo próprio clima que a espiritualidade prepara e que se mistura aos nossos bons fluidos trazidos das nossas casas, dos nossos lares, que se misturam com esses fluidos positivos da espiritualidade. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade possa nos conduzir, nos influenciando positivamente nas nossas inúmeras decisões e escolhas que fazemos durante os dias da nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois é que o reino, o poder e a glória para sempre. Muito bem, para nos abrilhantar na manhã de hoje, nós trouxemos a professora doutora Margarete Rosário. Eu digo isso não como um elogio, mas para apresentação, porque o Espiritismo é muito abrangente. Doutora em Biologia, conhece aspectos do Espiritismo mais profundamente do que nós, porque a Biologia também está inserida no Espiritismo. O Espiritismo é abrangente, ciência, filosofia e religião. Tudo que existe no universo é motivo de estudo do Espiritismo. Margarete, faça favor, desde já agradecemos sua presença. Eu que tive por favor, fique à vontade. Você me fala a posição que eu tenho que ficar por aqui. Bom dia a todos. Bom dia. É um motivo de gratidão estarmos aqui numa manhã de domingo. Poderíamos estar em casa, preparando o nosso churrasco. Provavelmente isso possa até ocorrer, está tudo certo, mas nós elegemos sair de casa um pouco mais cedo e estarmos aqui. Então, o movimento se traduz como livre-arbítrio. Nós estamos querendo os movimentos internos, e através do significado de um domingo, falo por mim, provavelmente vocês responderão para vocês, é um momento de de prazer. Sair de casa para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Isso é como se eu estivesse numa festa, numa estrutura daquilo que normalmente nos convencemos, né? De que no cotidiano, vai ter uma festa no final de semana, traz alegria, mas ela é uma alegria permanente, porque está dentro do sentimento da gente, poder falar de algo tão especial que Jesus deixou como mensagem. E, obviamente, com a mensagem do Kardec, que é o cristianismo vivo, nós estamos falando de Jesus duas vezes. Para quem está pela primeira vez,
como ele falou, eu sou da formação como bióloga, então eu sempre procuro entender um pouco a perfeição do corpo biológico e a perfeição dessa estrutura que recebemos de algo, vamos dizer assim, que nós chamaremos de qualquer forma, é Deus, é força primária, é causa primária de todas as coisas, como o grande potencial de aprimorarmos o nosso espírito para o amor. Então, olhar a biologia, assistir uma aula de fisiologia, entendendo que a partir de um óvulo, de um espermatozoide, de um movimento, é perfeito, harmonizado, tudo chega no seu devido lugar, naquela hora certa, e que o comandante, que é o espírito, está ali, trazendo toda essa influência do campo eletromagnético, provocando benefícios, ou eventualmente as dores, né, necessárias para que o espírito desperte para o amor. Então não dá para, como ele falou, não dá para desconectar a biologia, o corpo biológico, nessa fase física e materializada que nos ocupamos aqui, daquilo que é a realidade do nosso espírito. Temos aqui só para aprimorar o amor. Então, quanto mais cedo nós fizermos o movimento, mais cedo nós teremos o alívio, teremos a benevolência interna, e que não está aqui nessa casa. Eu vou lá porque vou tomar o passe, venho tomar o passe. Isso são estados de colaboração, mas o movimento é interno. Você deve despertar para o seu próprio movimento de luz que habita. Sois deuses, brilhe a vossa luz, falou Jesus. Então, se somos deuses, ele falou sereis deuses, ele falou sois. Então, está aqui a potencialidade para a gente poder fazer essa busca interior. Só que tem que haver um pouco de silêncio, tem que haver um pouco de conexão com essa realidade do cotidiano nosso. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre a chamada vida em disciplina, porque muitos de nós, no cotidiano, que estamos fazendo, né, com a nossa vida, seja profissional, vida em família, vida em sociedade, nós muitas vezes somos bem disciplinados, chegamos aqui em ponto, vamos fazer a nossa leitura do Evangelho, com aquele capítulo totalmente seguindo a doutrina, está tudo certo. Faz parte, né, do melhoramento íntimo, a gente tem uma certa disciplina, né? Então você vai entrar no seu trabalho, você tem um horário de chegada, um horário de saída, está tudo certo. É o mundo físico que requer esse comportamento. No entanto, a chamada de atenção é: e com relação à vida espiritual? Por que a vida espiritual? Porque a gente se distrai de estar aqui hoje, nós estamos pensando na segunda, na terça, na quarta, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer das coisas do campo do mundo físico. E a parte espiritual, você sabe que nem deu tempo, menina. Muitas vezes a gente vai encontrar alguém e fala: eu não fui porque não deu tempo. Ninguém tem tempo para priorizar na vida, buscar o aprimoramento do espírito para abrir a nossa percepção daquilo que devemos fazer rapidamente. Então, às vezes a gente esquece que eu posso desencarnar. Eu sempre conto essa história, que nós temos um amigo que veio fazer uma palestra espírita numa casa. No domingo, acabou de sair da palestra, ele foi para a rua, ele teve um infarto no miocárdio e faleceu na porta do centro espírita. Então, eu quero chamar a atenção. Nós sabemos a hora que a gente vai partir daqui. Agora, o que eu sei é que quanto mais cedo nós despertarmos para o amor, nós estaremos no caminho evolutivo correto espiritual. Então, é por isso que estamos aqui contemplando os momentos diferentes da nossa vida. Essa figura que vocês estão vendo aí se traduz com um dado da estada do mundo físico quando aqui chegamos. Então, quando eu sou bebezinha, a Margarete chega aqui na Terra, com seus até 2, 3 anos, você vê aquele encantamento, né? A criança toda, mas ela está ainda dentro de uma, embora consciente espiritual, mas ela tem ali naquela chegada, uma realidade ainda inconsciente. Então ela ainda não sabe, estou chegando aqui, quer dizer, naqueles primeiros dias, estou chegando aqui, mamãe e papai me deram a chance da vida. Ela nem lembra que ela pediu para chegar aqui, implorou para a reencarnação. Então a gente chega porque nós pedimos. E o pai e a mãe, bem ou mal, dá a chance biológica para o espírito chegar. Então sempre olhar para trás e agradecer a ancestralidade que nos deu a chance da vida.
a despeito do que pudesse apresentar. Bom, mal, excelentes, eles ofereceram o que eles podiam. E se eu cheguei perto daquela frequência, é porque eu também precisava daquela frequência para poder despertar. Então está tudo certo na ordem divina. Aí quando eu estou lá pelos 7, 8 anos, eu começo a ter praticamente uma inconsciência ainda, mas já começa a ter um negócio, nossa, olha que família, mamãe me deu isso, papai me fez aquilo, agora eu vou conseguir ir para a escolinha, comprar uma bolsinha para a escola do jeito que eu queria. Então você começa a ter uma consciência de olhar a vida com gratidão. Então você está aí na fase entre a partir de 7 anos de idade. Quando você chega, que é o que nós estamos hoje, com os nossos 60, 70 anos, 50, 20, 30, nós já estamos na fase adulta. E aí o que nós percebemos? A grande maioria tem a consciência que ainda vive uma vida de inconsciência. Por que eu vivo na forma inconsciente ainda? Embora tenha consciência disso. Porque, por exemplo, eu não estou perdoando aquela pessoa da minha família que um dia falou que eu estava gorda e eu fiquei muito magoada com aquilo. Ou eu não falei com o meu tio que aquele dia que era para levar um frango na casa dele, eu não levei, ele ficou falando que eu sou sovina. Ou o meu chefe que falou aquilo lá no nosso trabalho, né? Enfim, nós vivemos a chamada vida ainda consciente da nossa inconsciência. E aí que mora o perigo. Quer dizer, eu detectei isso. Como espírita, sabemos que estamos evoluindo e que cada segundo da nossa reencarnação modificada no comportamento trará uma nova luz e nós estamos na chance do planeta também evoluindo junto conosco. A Terra na sua forma de agora entrando na regeneração. Quem serão os habitantes da Terra? Os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos? Aqueles que terão compaixão. Então, se eu tiver hoje a compaixão, eu habitarei a Terra nesse mundo de mais felicidade. Embora também relativa, mas é menos dor, menos provas. Eu quero ficar por aqui. Então, eu me modifico à custa de tirar o ego da vaidade, do orgulho. Ah, vou ligar para o meu tio e falar aqui, vai lá no teu chefe, vai promovendo. Você, ainda mais como espírita, sabe disso. Se você sabe, por que não faz o movimento? Então, por isso que eu falei, consciência da nossa inconsciência. Mas temos que chegar conscientes da nossa consciência. Então, eu sou consciente dessa consciência que hoje me traz a certeza que eu devo fazer esses movimentos. E tudo isso não é de imposto, é um convite. Porque se fosse imposto, eu já nasceria aqui na Terra, pela sabedoria do Criador, com tudo isso pronto. Mas Ele quer que a gente cresça, percebendo as nuances. Como é duro, né? A gente viver na prova e expiação, a gente tem a doença ainda aqui como predominante, mas agora eu quero uma outra fase do planeta. Então eu elejo. Vocês elegeram sair de casa e estarem aqui no domingo de manhã. Então nós elegemos. Se elegemos é porque a gente quer mudança. É o nosso espírito pedindo esse movimento. Muito bem. Aí chegamos aqui. O primeiro ponto é agradecer a vida. Mas é tão interessante que agradecer a vida não significa uma coisa... Ela é ao mesmo tempo simples, delicada, fácil, e a gente torna isso como de menor importância. Por exemplo, o enxergar, o conseguir falar, o conseguir ouvir. Vamos pegar pelos órgãos do sentido. Só isso já seria o motivo de viver olhando o espelho com alegria. Porque nós acompanhamos os nossos irmãos que estão passando pelas suas provas, experiências necessárias e que eventualmente não tem isso, e a gente vê quanto é difícil. Eu tenho uma sobrinha com necessidade especial e ela não consegue comunicar a sua dor. Então você imagina o espírito que está com uma dor no fígado e não consegue falar, mamãe, eu estou com uma dor aqui.
Então tudo fica no subjetivo. A mãe tendo que identificar aquilo, o pai tendo que identificar e ela sendo socorrida pela benevolência da espiritualidade para poder fazer o seu próprio movimento. Então veja como é importante trazer a consciência de que só isso já é motivo de gratidão. E a gente leva isso como se fosse bobagem. Então usar as necessidades suas biológicas de manhã, vai o rim funcionando, você já valoriza, você não está numa hemodiálise, você está com o teu rim funcionando, você está com o seu intestino funcionando, você tem o coração que está batendo aí, jogando oxigênio e vai trabalhar e produzir massa, todo o sistema nosso harmonizado para o espírito conhecer e viver o amor. Então tem que olhar para o amor. Se eu não der foco ao amor, eu vou passar essa encarnação pior do que quando eu cheguei, às vezes, ou inerte, sem nenhuma alteração. Cheguei e vou embora da mesma forma. E aí a consequência será dada. Deixa eu reencarnar de novo agora que caiu a ficha, esqueci de que eu tinha que fazer isso e não fez. E aí que fica o drama da consciência, de que o espírito era consciente que deveria vir e fazer isso e não fez, porque nós pedimos para fazer isso, por isso que a gente está aqui, encarnados. E muitos ainda não conseguiram chegar. Aí vamos ver o aspecto transdisciplinar da tua vida. Então você é um aspecto psicológico. Então a gente tem aqui um dado das nossas emoções, entender esses sentimentos, e nós passamos 90, 100 anos sem entender as emoções. Como? Desde pequenininho. Eu estou brincando com o meu brinquedinho, uma minha amiguinha puxa o meu negócio, que eu estou brincando, e eu ataco ele como se fosse irracional. E porque meu amiguinho pegou, meu brinquedo, emoção. Então eu já trago uma experiência. E outras crianças falam, você quer brincar com o meu brinquedo? Então a gente já chega com a bagagem da reencarnação passada, trazendo experiência para nos primeiros primórdios da vida, mostrando o que é que está dentro de cada um de nós, as nossas emoções. E aí, de repente, os pais, avós, professores, que eventualmente estão próximos a nós, podem orientar corretamente e podem, pelo contrário, falar, não dá mesmo para ele, o teu amiguinho cada um tem o seu. E a gente aprende com as nossas formas de crenças a repetirmos os padrões daquelas pessoas que estão perto de nós. Essas pessoas que estão perto de nós trabalharam as suas emoções. Então vamos pegar um exemplo prático. Tinha uma pessoa da minha família, muito próxima a nós, amorável, mas tinha uma dificuldade interna de controlar a vida de todo mundo, de ter que fazer pela pessoa, e ter que fazer pelo filho, isso é amor, tem que fazer pelo tio, tem que fazer pelo... Então sobrecarregava emocionalmente. E a sobrecarga emocional fazia com que a pessoa tivesse uma certa, sabe? Por onde eu vou? Estou aflita. Qual era a fuga? Para ela não estar preocupada, em paz. Uma vez ou outra, e tomasse uma dosinha de uísque. E era interessante, porque estava tenso o ambiente, tomava a dosinha de uísque. Vamos fazer uma pizza? Vamos comer uma pizza? Mudava o humor imediatamente, através da fuga, daquela emoção que não tinha sido trabalhada, e que jogava aquilo como uma experiência das relações humanas, que eram agressivas, muito provavelmente, para si próprio. E ao observar a trajetória de 1, de 2, 50, 40 mil pessoas que a gente tem a oportunidade de ver, as histórias dos nossos pacientes revelam que a pessoa não trabalhou a sua emoção. E aí chega aonde? Chega no cume de uma doença do fígado, uma doença que tenha do coração. Então a gente até brinca, né? Quando não foi trabalhada a emoção e o amor perante as nossas decisões, nós decidimos amar mais, o médico vai ter que abrir o coração. Então, antes que eu queira ser aberta o coração para o médico, eu vou amar mais. E então aí vão todas as nuances das percepções do corpo físico que fala a respeito do comandante, que é o espírito, que está não trabalhando as suas emoções.
Então, o convite do encontro de hoje é trabalhar as suas emoções. Você está com raiva? Você identificou raiva quando eu falei isso? Então tá, por que eu senti raiva? Se pergunta, mas será que eu posso? Será que é porque eu passei isso no passado? Será que é porque eu fui? E vai tentando para você ter um ponto de partida e não precisar mais fazer as curvas na bebida, na droga, no sexo, naquilo que vai abrindo um horizonte da falta de percepção que você quer sair de alguma forma. Então, nós podemos perguntar o que eu estou sentindo. Porque aí vem o ego. Não, Margarete, isso é bobagem, você vai falar o quê? E vai soprando aqui, que é para não mexer com aquilo. Mas eu falo, não, eu quero mexer com isso. Por que eu estou sentindo isso? Por que aquele ambiente me trouxe desconforto? O que estava ali? Se perguntar, então falando do aspecto junto, psicológico e espiritual. Você está querendo saber por que estou sentindo aquilo e fazer as mudanças necessárias. Peraí, eu vou tentar ver, vou conseguir buscar algum recurso para me ajudar nisso. E vem o aspecto social. Por quê? Através do aglomerado humano, dos espíritos que estão aqui vocês, por exemplo, nós vamos tendo os atritos. Nossa, acredito que eu falei para ele de um remédio das aspirina, ele falou, imagina, aspirina. Então eu já brigo com ele porque ele não tem a minha forma de pensar. Então aí vai para o aspecto da religião, do aspecto da saúde, do aspecto da política, de tudo. Aquilo que não bate conosco, nós ou cortamos as relações e fazemos a nossa vida em isolado, né? E aí vão as histórias individuais do próprio lar. Eu me reúno com um marido e meu marido pensa diferente de mim, eu não aguento, tchau, vai embora. Então nós vamos nos separando e sendo espíritos gregários, que nós temos por orientação do Kardec, que fez essa pergunta. Então viver isolado é uma forma de adequar a evolução? Ele diz, não, nós somos gregários, a gente tem que estar perto. Porque na hora que eu vou conversando e convivendo com as pessoas é que eu vou vendo a minha dificuldade. E faltando o amor, aí, porque senão isolado é muito fácil. Fico lá dentro daquele quartinho ali, ninguém me incomoda, eu vou comer a hora que eu quero, tá? Então, na sociedade, nós provocamos os atritos necessários para que a gente possa perceber onde estamos e as mudanças que serão necessárias serem feitas. E aí eu trouxe uma que me chamou muita atenção, um aspecto do cotidiano da nossa vida que está distraída, não a vida consciente, a vida que é ainda inconsciente. A questão de que eu descobri que o único animal que sorri é o ser humano. É uma obra que foi escrita, aqui vocês estão vendo, 350 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, alguém já falou que o único animal que sorri é o homem. Então, peraí, então eu tenho que sorrir. Porque se eu não estou sorrindo, como espécie humana, eu estou deixando de agir com aquele instrumento biológico que me potencializa alguma questão na relação humana. Imagine eu entrando aqui nessa porta do centro, assim, a pessoa fala, nossa, uma palestrante tão séria, tão fechada no seu rosto. Certamente vocês falariam. E o rosto também falaria, nossa, um sorriso, ela está sempre, né, uns dentes expostos ali, sorrindo. Então, eu achei interessante a gente fazer uma pergunta com relação a essa questão. Biologicamente, se eu recebo uma área cerebral que é condutora para você sorrir, está faltando sorriso. Na convivência humana está faltando sorriso. Então aí vem essa história aqui. Eu li, quem é da minha época, 66 anos, já leu Seleções. E uma vez impactou para mim uma história muito interessante, que era uma menina que estava no balancinho com o papai empurrando ela, e ela séria no balancinho. E o papai falando, tá gostoso, filha? Uhum. Ela não falava nada, ela não sorria. E do lado o texto explicava, ela tinha uma anomalia estrutural anatômica no cérebro que não lhe permitia fazer movimentos com o rosto para expressar alegria. Então ela estava feliz com o papai balançando, mas ela não conseguia expressar com o papai, então ela escrevia, estou muito feliz, papai. Ela tinha que escrever que ela estava feliz. E nós? Não dá um sorriso pro outro. Exatamente isso.
todo mundo contrai, todo mundo faz, e teve um movimento. E aí esse movimento foi considerado também por Kardec, se a gente pensar, que quando eu falei vamos sorrir, houve uma forma de pensamento e um condutor químico que levou a todo o movimento biológico do próprio espírito. Então ele fala aqui, sempre os fluidos que aparecem à nossa condução enquanto espírito, o veículo do pensamento, fluidos eletromagnéticos do pensamento, pensei, agitou, e alguém sorriu. Este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Então eu estou falando aqui, se não tivesse ar, não chegaria o som em vocês. Por exemplo, eu moro perto ali do Monte Líbano. Quando tem festa na exposição de animais, é como se eu estivesse pagando ingresso lá dentro. Aliás, é uma delícia me forçar a ouvir uma música que não traz nada a respeito do contexto de evolução. Eu nem vou poder repetir aqui o que é que diz a letra das músicas, porque vai ficar delicado. E aqui eu sou obrigada a ouvir, porque o som traz, através do ar, o movimento e chega bombando no meu quarto. Aí eu fecho a janela, ligo o ar-condicionado mesmo que está frio, para poder dormir. Então isso é viver em sociedade do respeito, né? Que pode ser o teu vizinho, podemos ser nós, enfim. O ar leva o som e os fluidos vão sendo movimentados. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem. O meu pensamento é meu. Mas o Chico Xavier pensava diferente, mas é o meu, eu estou emanando. Então o que eu emanei vai voltar para mim. O que eu estou emanando não diz respeito, claro que eu posso emanar o meu, e ele também pensa negativamente ou positivamente como eu, junto ao dele com o meu, nós formamos a egrégora e vamos somando. Aí eu tenho o psiquismo da Terra, todo mundo pensando igual, repetindo os padrões, né? Então nessa hora que Kardec coloca essa questão no livro da Gênese, sobre os fluidos, tudo está aqui, daquilo que eu me enxergo. Então o que vocês estão pensando de mim, eu não estou enxergando, infelizmente. E o que eu estou pensando de vocês também não. Mas estão aqui circulando elétrons desse campo eletromagnético que é o condutor da vida. Então, conforme eu estou emanando, vai voltar. É bom? Vai voltar bom. Foi ruim? Vai voltar ruim. E eu vou ter que aceitar. Porque está na forma do pensamento, que está inconsciente sobre um período da nossa existência aqui na Terra. Aí aparece que, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório do perispírito, como no espelho, toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Isso que é o mais importante. Eu emprego com a falta de trabalhar as emoções e conhecer os meus sentimentos. Por que eu estou daquele jeito? Eu posso me melhorar? Eu dialogo. Olha, eu estou sentindo isso. Você pode me ajudar? Eu estou parece com medo, estou com uma ansiedade. A gente conversa. E quando você conversa, você vai aliviando. Por quê? Se não impregna o perispírito. E aí eu levo esse espírito, o perispírito, impregnado para a próxima reencarnação. Aí eu vou ter que eleger um corpo que tem a mesma faixa vibratória daquilo que está impregnado. E esse é o grande lance. Porque dentro da distração da inconsciência eu posso levar para reencarnações futuras. E a gente esquece disso. Estamos correndo fazer as mudanças hoje. Para não levar mais, para ficar melhor. E sofrer menos, obviamente, no seu padrão vibratório. Então é isso aqui praticamente que representa essa imagem. Você vê ali a estrutura atômica, está vibrando, mas de quem? Da Margarete, que é espírito, que por sua vez impregnou o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo etérico e o corpo físico. Está tudo em conexão. Então eu vibro, eu sou vibração. É que nós estamos vendo uma forma de condensação do nosso corpo na forma física, material. Mas deixando a roupagem do biológico, o nosso espírito vai vibrar, é energia que continua. Então nós podemos levar aquilo que nós adquirimos hoje como transformação. Então eleger o futuro de uma vida conforme o teu dado de presença sobre a tua vida hoje. Isso que é o grande lance. Aí eu resolvi mostrar essa cena aqui.
gente vê no hospital, chega lá a equipe do sorriso, doutores da alegria. Eles chegam no hospital, tá todo mundo assim, na porta, sentadinho, esperando ser atendido, com a sua dor, com a sua insegurança. O que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser atendido? Chega o palhacinho, bom dia! Automaticamente as pessoas dão um sorrisinho. E tem uma filosofia espiritualista que fala o seguinte: se você forçar rindo, forçar, chega lá no espírito e começa a dar risada, você perto do outro, o sorriso começa a ser contagiante, e aquilo muda toda a parte da serotonina, tudo que está dentro do corpo muda a química, porque eles provaram isso. Então, forçar o biológico a fazer o movimento do sorriso, você às vezes melhora o espírito, às vezes e sempre melhora, porque eu estou forçando uma coisa para sorrir, vamos sorrir, então aquilo agita um outro campo fluídico eletromagnético. E ele chega ali, então, faz uma carinha do quê? Tá interessante aquilo lá, um homem de nariz vermelho, e as crianças acham aquilo mais ainda, né? E tem gente que não dá um sorriso. O palhacinho chega na frente, vira de cambão. Fica assim, é uma decisão. Aí vai no próximo passo. Entender o que teu corpo está fazendo quando o palhacinho chegou, e que agora eu acabei de falar e alguém sorriu. O lobo temporal que vocês estão vendo aqui, ó, do cérebro, ela tem uma função ali. Quando ele está estruturado direitinho, o homem é o único ser que sorri. Lembra disso? É a região do cérebro associada à linguagem barra sorriso. Está ali a percepção. A interpretação do conteúdo daquilo que está sendo dito e vai captar graça. Então, bom dia, o palhacinho chegou. Ela fala, nossa, que engraçado. Pronto, você já começa a fazer uma conexão. Você tem que estar funcionando com o teu lobo temporal. Deu o comando, o espírito achou que aquilo estava diferente, conectou com a mensagem que veio de fora, vai outra parte do teu cérebro. Aí vem a região límbica, que é essa outra área aqui, ó. Você viu que ela é um pouquinho mais interna. Então, da parte externa, ativa a parte interna. É identificada com a sensação do que é engraçado. Aí, nessa região, é que marca as nossas emoções. E dispara um sinal que aquilo é alegre. Ai, que engraçado, o cara vê. Então, tudo isso ocorreu. Primeiro, entendeu que era diferente, achou que pela linguagem, achou que aquilo é interessante e é engraçado, é uma outra região que recebeu estímulo eletromagnético, e por fim vai para o córtex motor, que vai fazer os movimentos junto com a região límbica e que controla o riso. E aí então essa outra área que vocês estão vendo aqui, que é bem aqui em cima, é que controla a interpretação de tudo aquilo e faz, contrai, Margarete, tchau. Aí começa a sorrir, contraindo o músculo e de uma forma ou de outra, e aí o meu corpo biológico funcionante perfeito, porque o homem é o único animal que sorri. Eu falei que um dia eu queria mostrar para alguém da veterinária que meu cachorro sorri. Então eu estou achando que está mudando um pouco agora. Você chega perto dela e fala uma coisa que ela faz, ela também está aí já na outra fase, com certeza. Mas vem essa função, que era aquela função que estava faltando na menininha da revista Seleções, que me impressionou. Falei, meu Deus do céu, a gente está desperdiçando sorriso, eu querendo expressar minha alegria, eu não consigo, é muito difícil. E aí vem isso aqui. Olha todos os músculos que são contraídos numa sequência, a partir do momento que o comandante fala, vou dar, é engraçado, isso aqui é engraçado, isso aqui vale a pena a gente dar um sorriso. Então você tem canto do olho do esquerdo que se estica, o músculo da bochecha que contrai, o canto da boca que se move e o lado do nariz, que até o nariz está envolvido com isso. Então tudo vai trabalhar para você sorrir, que é o único animal que sorri. E por que não estamos sorrindo? O que é que está dentro desse espírito comandante que não quer fazer o movimento? Que a alegria traz uma química totalmente diferente dentro do nosso corpo. Então aí vem isso aqui.
Se você dissesse, ah, mas é porque eu não aprendi. Mentira, porque ao nascer, já o comandante Deus lhe deu internamente a fonte de que você pode sorrir. Porque às vezes nos primeiros dias de vida, quer dizer, não houve um aprendizado. Vamos, filho, contrai o músculo facete, agora faz isso. Não foi feito, ninguém fez isso para a criança sorrir. E ela já começa sorrindo. Então, consequentemente, se isso vem de Deus, eu não tenho dúvida. Já está aqui dentro, que não é um Deus externo, está aqui. Eu já sei que eu devo sorrir para a vida. Pô, cheguei aqui, reencarnei. Isso já era motivo de 100 anos só ficar rindo. Porque tem uns que não conseguiram ainda reencarnar, então não é erradicidade. E a gente chegou aqui para fazer isso. E aí vem essa questão, não estou falando de riso falso, porque pode entrar diferentes categorias de pessoas no primeiro dia do trabalho. Bom dia, a senhora gostaria de trabalhar com a nossa equipe? Ah, eu só adoro, lavar chão, pregar botão, fazer o arroz, nossa, é tudo que eu amo. Você tem, nossa, é a minha afinidade, nossa, o senhor pode contar comigo. Um mês que a pessoa está, já vira uma carranca. Eu não sou paga para fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não sou paga. Aí já começam os atritos. Porque o primeiro dia é o que impressiona. Então isso é chamado sorriso falso. Tem já estudos que mostram. Conforme o jeito que o músculo contrai, aquilo é o sorriso de um político que não é verdadeiro. E a pessoa diz, sabe quem me cumprimentou? O doutor fulano de tal que eu acredito. Não é verdadeiro às vezes, não tem energia do fluido, tem que ser verdadeiro, esse potencial que o biológico te oferece. E você sabe quando é verdadeiro, né? Os encontros de namorados no primeiro momento, a pessoa olha, nossa, que sorriso. Depois do primeiro ano que casa, cadê aquele sorriso que eu vi na rua? Então nós temos que entender o que está na emoção que está impedindo usar o biológico. Porque eu, entendendo o processo evolutivo da vida, eu consigo entender que se aquilo não for usado da maneira que ele foi construído, vai ser retirado. Porque se eu estou te dando para você sorrir, você não quer sorrir, se eu estou para não sorrir. Então então vamos fazer outra coisa que ele não quer sorrir. Aí quando chega na adolescência é muito legal, porque está aqui dentro de casa, às vezes, o jovem assim, abriu a porta e fala, oi, vamos sair, ai, peraí que eu já tenho. Pronto, já muda. Lá fora é uma outra forma de perceber ao convite da vida, da relação humana, porque aqui é meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, nós não modificamos, porque é mais fácil ficar canudinha, dentro da minha potência mimada que tenho, não respeitar o papai e a mamãe e fico com aquela cara fechada, e o papai também que não respeita a mamãe, e a mamãe que não respeita o papai. Então, entender as emoções de dentro daquele teto. Por que de repente aqui está todo mundo fechado e lá fora começa todo mundo a dar risada? O que é que se passa aqui? Então vamos reunir. Pessoal, vamos conversar. O que está acontecendo? Eu estava vendo, vocês. Eu, quando saio na rua, estou mais feliz do que quando eu. Vamos conversar, vamos tentar mudar. Entender essas emoções que estão aqui. Aí chega no adulto. Aí fechou a cara. Se o Palmeiras perde, é um motivo de fechar a cara. E a família inteira tem que dançar naquilo, porque o time vai perder. Às vezes, Eu nem ia falar isso, porque tem que ser Palmeiras, é óbvio, né? A ação de ninguém. Qual que é o teu time? Pode ser o Corinthians, lógico. Olha, você já pensou a diferença? A única coisa que ele pode sofrer, se ele perder, é o time de futebol que perdeu, né? Se não fica aquela cara fechada, porque meu time perdeu. Não. Mas a alegria é o papai, a mamãe e você. Concorda? Então somos nós, os adultos infantilizados, que porque o time perdeu, porque a Copa do Brasil não foi, e fecha. E não dá um sorriso, mas nem que pagar 1 milhão. E na relação, se fosse assim, na origem, é porque ele sempre foi assim, desde o namoro ele era carrancudo. Ok, e eu escolhi viver com aquela carranca. Agora, não, era sorridente, depois mudou, tem alguma coisa aí no pedaço, que tem que ser entendido. Por que eu não estou sorrindo?
perante a minha família. E aí estou falando para todo mundo. Então tem que entender espiritualmente o que é que está por trás disso. E vamos conversar, para não perder a chance da reencarnação, porque é com eles que nós estamos aprimorando o nosso espírito. Se não assim comportarmos, nós vamos para uma experiência que aí não tem como fazer mudança. Eu modifico todo o dado do nosso corpo físico, secreção do intestino, o capilar, o coração, a secreção gástrica, a secreção pancreática, tudo muda. Na hora que eu estou com aquela carranca, nós temos uma química diferente do que a pessoa que faz o sorriso, porque isso já tem a ciência provando. Então, se muda, vamos sorrir. É melhor do que tomar um antidepressivo. Vamos fazer um movimento, né, para caminhar da gratidão. E vamos fazer todo esse movimento rápido. Por quê? Até os sais minerais se modificam. Puderam jogar eu vou mostrar para vocês que eu não estou mentindo, os trabalhos científicos que estão provando isso. Sorriu produz uma química diferente, o fígado funciona diferente, o intestino é diferente, tudo muda. Então, se tudo muda para melhor, então vamos manter esse padrão. Mas se tomar consciência da vida consciente. E aí, caso não, nós temos isso aqui. É dor para tudo quanto é lado. É dor para tudo quanto é lado, porque é um espírito que não está centrado em si, entendendo as suas emoções, ele vai refletir no corpo. Porque é uma forma, às vezes, até aquela dor de eu fazer com que ele me olhe. Ai, você não acredita, eu estou com uma dor aqui. Ai, eu não consigo nem mexer o pescoço. Hoje, amanhã. Ai, eu acredito que eu estou com uma dor no ombro. Aqui a gente atende toda semana com a mediunidade de cura e interferência benéfica dos benfeitores espirituais, as dores que chegam aqui. E tem pessoas que continuam vindo, porque tem um dia o ombro, outro dia o pescoço, outro dia a coluna, outro dia... Então, quem está dando atenção, quem está dando amor. Então, de repente, aquilo passa a ser um ganho secundário, a dor passa a ser um ganho secundário. Se eu falar que eu estou com uma dor nas costas, meu marido vai me olhar. Ai, eu penso, não acredito que eu estou aqui nas costas. Ai, senta aqui, vou te fazer um chazinho. É a forma de obter atenção. Só que, espiritualmente, eu sou uma filha de Deus perfeito. Eu tenho potencial que eu não posso ter dependência emocional para ser um espírito da verdade consciente da minha luz. Eu tenho uma relação com uma pessoa. Aquela pessoa, Margarida, não vai dar, não. Meu primeiro namorado foi embora, eu quase morri. Com 15 anos. Porque imaginava que eu fosse ganhar uma aliancinha de compromisso, e ele foi embora. Só que foi a melhor coisa que, ao longo da minha vida, depois de 60 anos, percebendo por quê? Ele tinha maturidade. Foi muito inteligente a forma de falar. A verdade, ele falou, olha, eu acho que não vai dar certo. Pronto. Não teve nenhuma mentira, não teve nada. Chorei uns dias, mas depois experimentamos outra vida, outra experiência, outra coisa, outra condição. E aí eu não trago a condição do passado embutida dentro de mim. Ai, mas eu tive um namorado, o primeiro namorado. Ele era atencioso, esse agora é um sofrimento. Então eu fico vivendo a mente que está no passado, não está no presente, para agradecer a vida. E se ela não está aqui, ela está projetando, eu não vou ser feliz mais, porque homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, e não sei o quê. Aí você leva uma verdade que não é o espírito que conhece a luz que habita em você. As oportunidades, os fluidos estão aqui. Basta que estejamos conscientes de quem somos. Eu sou, disse Jesus. Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Vocês já ouviram essa frase? Então, se eu sou a verdade, quem for vocês também são. Eu sou. Fale isso, eu sou a luz. Eu sou o potencial que habita aqui. Eu sou sofrer pelas experiências. Te agradeci. Olha, foi legal aquela experiência, me fez uma pessoa mais adulta. E vamos para outra, e vamos para outras. As condições da nossa vida vão trazendo as oportunidades que são diferentes. E nós vamos vivendo as emoções de modo melhor, para sorrir um pouco mais na vida. Olha aqui, é um site chamado PubMed, de publicações médicas mundiais, mostrando, eu usei o dado lá em cima, sorrir e saúde. Tem mais de, desde 1988 até 2024, 84 resultados
de pesquisa, porque está parando em 2024, se eu seguir 2025, outras pesquisas que comprovam que você sorrir, você tem saúde. E aí, se eu tenho essa experiência de que tudo, né, já aprendemos que os genes, recebi o gene da minha mãe, a minha mãe é carrancuda, eu também sou carrancuda. Mentira! Você quer repetir o padrão da sua mãe? Você quer repetir o padrão do seu pai? Porque você é, eu sou. As experiências dos nossos ancestrais foram deles. Passaram por aquilo que tinham que passar, sofreram, passaram experiências, trouxeram aquelas experiências para nós, mas você pode falar, eu reverencio a sua vida, a sua oportunidade, a sua percepção, e hoje eu elejo ser um espírito diferente, conviver com alegria, porque eu sou artífice, porque somos independentes. Então a pessoa repete e justifica que assim, e nós, equivocadamente em termos de família, vamos falar, é porque é o padrão do pai, é o padrão, não tem nada a ver, eu sou. Eu quero manter aquele padrão, ou eu não quero manter aquele padrão, porque cada um tem a sua própria experiência, e não estamos julgando, hein? Não estamos julgando, nós estamos falando que cada um tem dentro da sua própria experiência. Foi isso que eles puderam oferecer. Então a gente pode oferecer alguma coisa melhor, se eu quiser, no presente. E aí vem essa questão, que hoje somos o que pensamos ontem. Como é que está a sua forma de hoje, com relação aos seus pensamentos de ontem? Então, trazer a realidade de uma abordagem nova da vida, porque você modifica, e eu posso modificar. Brilhe a vossa luz, brilhe. A gente emociona. Na Semana da Páscoa a gente chora. Nossa, aquela imagem de Cristo na cruz. Quando fazemos as orações e jogando, todo mundo, né, repetindo aquele padrão vibratório da glória. Jesus veio à Terra para servir de modelo do amor. Só isso. O salvar pecados, que pecado? Conscientes ou não conscientes, por um momento que estivéssemos na vida, que pecado? Como eu não tenho consciência de nada, eventualmente eu vou entender que pecado. Pecado do outro, pecado de quem? Do outro. Então, ele veio mostrar o amor. E quando eu olhar essa imagem de Jesus com essa semana, que não precisaria ser na semana, poderia ser hoje, aqui dentro do centro, hoje poderia ser assim, vislumbrar a vida dele do amor. E aí, como espírita que somos, fala, eu vou repetir o seu padrão. Mas não, no capítulo 3, versículo 4, não sei o que, papapá, a gente decora os textos. Não é isso que ele está querendo, porque até ele não usava livro para se expressar. Ele usava atitude para mostrar o que era o amor. Então veja como é interessante, a gente vai por caminhos da intelectualidade, é do sentido. Eu sou. E nós somos como ele. Mecanismos da mediunidade foi trazido por Chico Xavier e também, através de Paulo Vieira, a respeito das ondas de De Gruber, que nós emitimos uma corrente vibracional que na realidade está aqui contida. O texto está muito pequeno, mas eu vou mostrar aqui para vocês. A parte de toda a movimentação das conexões nervosas, porque através dos filetes nervosos nós vamos percebendo estimulação e vibração desta consciência. Então eu tenho um encéfalo conectado com todo o meu corpo através das migrações de campo eletromagnético. E aqui foi provada que conforme eu comando da mente, eu tenho movimentos eletromagnéticos diferentes dentro do nosso corpo. Só que a emoção se transita pelos microtúbulos, conforme eu pensei emocionalmente, toda onda transforma uma informação. Está aqui, está no meu corpo, uma informação. E o campo eletromagnético passa e a onda emanda. Aí nós vamos ficar com o poderoso campo eletromagnético do coração manifestando uma realidade. Quem vai ter que modificar? O espírito determina, e o campo eletromagnético do coração, que é o primeiro órgão a ser formado. Por que será que na hora da embriogênese é o coração o primeiro órgão a ser formado? Por que não começa pela cabeça? Porque se fosse mental, começa pela cabeça, depois vem para o corpo, vai para baixo. Não, começa aqui.
Então é aqui o comandante. Amar é o coração. E para esse movimento, eu fiquei conversando isso. O SUS recomendando que as famílias se reúnam para que possam fazer uma alimentação, porque a presença do afeto familiar modifica o nível de doença daquela família. Quando mais a pessoa fala, eu almoço com o papai, com a mamãe, nós temos uma relação amorável na hora do almoço, na hora da janta, a gente está sempre junto, as doenças ocorrem menos naquela família. Porque está todo mundo valorizando e gratidão perante a vida. Na relação afetiva de promover, o SUS tem que falar para mim que eu tenho que reunir para curar mais as doenças, mas está aqui. Só que isso aqui fica como uma mensagem importante para todos nós. Vocês estão ouvindo hoje, eu também li, preparei. Se eu não repetir o padrão, isso se perde. Que nem um balancinho. Nossa, aprendi hoje que é melhor sorrir. Aprendi hoje que o sorriso leva menos doença. Aprendi que a relação humana com as nossas emoções bem entendidas, com delicadeza. Estamos aqui para isso. Então vai movimentando, vai hoje, amanhã, depois, foca nisso. Sai um pouco do Netflix, que muitas vezes não está trazendo nada. E a reencarnação está passando. Eu vejo os temas dos filmes que as pessoas têm assistido. É uma série que fala disso. É uma série que é um monstro. A moça foi me contar, eu falei, pode parar. Que saía da cabeça, um fundo da cabeça que era o dominante da Terra. Quem que você vai assistir um troço desse? Quem que vai te... Medo. Mas eu elejo, porque aquilo tem alguma razão subcondicionada para me levar para o outro lado. Estou falando errado? Então, atenção ao tempo perdido na jornada que estamos ganhando reencarnatória. Voltem-se ao que viemos realmente fazer aqui, porque está com vocês, essa é a verdade. Não preciso eu falar. Está conosco, a gente sabe que a gente veio para isso. Então, fazer o movimento dessa maneira aqui. Sem a presença do Espírito, não há desenvolvimento da forma humana. Então, nós estamos vivendo com a falta de comando. Então, a vida está ruim? Você só faz essa pergunta. Não está legal? Está faltando comando. E o que eu posso fazer com a minha vida agora? Para modificar esse cenário? E não levar, popular diz, leva com a barriga. Não vamos levar mais nem um momento reencarnatório com a barriga. Se o cenário não está bom, fala, eu acho que precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, volte e vamos melhorar. Porque nós somos proativos. E não é só, eu costumo dizer para nós espíritas, que a pessoa vem ou vai para uma outra religião qualquer, que tem a sua importância de ser, mas nós jogamos de modo passivo. Eu vou lá, porque eu tomo um passo, eu pelo menos vou melhorar. Eu vou tomar um reiki, porque eu vou melhorar. Alinhamento do chakra, mas eu continuo aqui vibrando as questões mal resolvidas das nossas emoções. Então vamos trabalhar essa emoção, sabendo que as experiências do passado foram importantes, que nós podemos dar um passo avante, que a oportunidade reencarnatória é uma bênção justamente por isso, só que tem que fazer consciência em cima disso, para a gente não viver mais na inconsciência. E sair dos modelos. Isso vai fazer no primeiro dia? Mas será que eu vou dar todo? Tá? Repete o balancinho. Senão você vai perder o movimento do balanço. Entra nisso e vai. Você vai voltar aqui para falar quantas coisas que melhoraram na sua própria vida. Porque você provocou as mudanças. E quando estiver olhando a imagem de Jesus, não precisa mais ter essa cena. Porque identifica com a sua própria dor. Ele quer esse movimento. Vamos para frente. Vamos viver a vida com galhardia. Copia o meu modelo, seguidores do Cristo. Vem comigo e fica aqui. Vamos fazer os movimentos juntos. E claro, se o momento aparecer com adversidades, se elas estão no dado da inconsciência, aquilo vai te levando para baixo. Eu estou na depressão, eu caio lá para baixo. Agora, se você está acima do limiar da inconsciência, agora já estou não consciente, peraí, surgiu essa adversidade,
eu posso superar isso. Porque nada me acontece por acaso. Se chegou aquela experiência, eu vou entender, vamos confiar com equilíbrio. Então você reage perante aquela circunstância, sempre valorizando, eu sou. Não se esqueçam disso. Então, quando voltarem para casa hoje, tem só essa tarefinha. Põe a tua foto em frente ao espelho sorrindo. Começa por ali. Agradecendo a tudo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui ouvindo isso, agradecendo a espiritualidade que prepara todo esse conhecimento prévio para a gente poder falar, e agradecer a oportunidade de termos a inteligência do espírito para fazer o nosso próprio caminhar. Nós não estamos sós. Está cheio de guardião. Vamos, vai lá. E a gente tem essa possibilidade de modificar. Não façam as fugas para outros aspectos da sua vida, do fumo, da bebida, de tudo. Fica aqui, ó. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. E habita aqui essa força. E eu consigo fazer mudança. Elejam hoje e serão mais felizes ainda hoje. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. A respeito do riso na saúde, o aspecto positivo do riso na saúde, a influência positiva do riso na saúde, logicamente isso não inclui o riso cínico, o riso falso. Com certeza. É a espontaneidade da vida, né? Você tá. Porque se eu olhei isso aqui na hora que eu cheguei, se eu já olhar isso aqui, que coisa linda, que há muitos anos eu nem olhava a minha planta, esquecia tanta coisa do cotidiano. Hoje você fala, pera um pouquinho, gente, olha aqui os artífices da natureza, olha aqui, né, os entiais trabalhando aqui para trazer alegria, o perfume das flores, olha como é, que coisa ali. E se aquilo há um comando divino, olhar e os lírios do campo, olhar e os lírios do campo, ele quer que a gente olhe que essa força que está lá está aqui dentro. Então eu também tenho a mesma energia de jogar a luz, só que eu tenho que fazer o movimento, porque aqui existe uma consciência no comando, né? Ali existe um instinto, mas aqui existe a consciência. Então nós estamos fazendo essa movimentação da espontaneidade da verdade. Então o riso verdadeiro, ele poderia dizer que ele reflete a satisfação da gente e que essa satisfação reflete a gratidão que nós temos. Ele é contagiante, porque você está tão emanando aquela satisfação pela vida, você vai falar o que ele tem, casa, carro, você está pensando, Chico Xavier, gente. Você chega lá perto, oh meu amor, e aquilo tinha uma luz que é o ódio. Então é o estado de ser, do reconhecimento com a fonte, que nós somos filhos de Deus. Isso está tudo aqui dentro da gente. É isso, gente. Tem sobre 24 horas. Margarete, nós agradecemos Obrigada demais a sua colaboração, essa influência positiva que está trazendo esses ensinamentos. Eu poderia, antes de ter apresentado a palestra, ter prometido a vocês que teríamos realmente uma grande quantidade de informações e de boas notícias, mas eu não prometi, não. Está aqui. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos de coração. Só um movimento. Obrigada. Bom, temos torta, todas as tortas, lasanha, né? E o sorteio, Zé, que tinha sabe o livro? Até 49. Margarete, de 1 a 49, 14. 14. Quase. Foi de alguém? Foi. Ah, é legal. Olha, foi pra ela aqui, legal. Além das tortas e lasanha, o mês está começando e esse CNPJ que está ali é o número do Pix da nossa conta bancária, que pedimos encarecidamente que possam fazer suas contribuições
através do Pix. As contas no começo do mês já começam a vencer e nós precisamos honrar nossos compromissos, assim como todos presentes. Muito obrigado. Vamos passar para a nossa segunda parte do trabalho.